Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do santo do Senhor pela tua vida, pela tua disposição de buscar a restauração da tua família, de buscar a restauração pessoal. Precisamos entender que Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas, porque pessoas restauradas, curadas, tratadas, a probabilidade do casamento ser uma bênção é muito grande. Quando a pessoa acumula mágoas, ressentimentos, acumula a falta de perdão, isso tudo torna uma bola de neve e o relacionamento tende a fracassar. E por isso que muitos cônjuges são levados ao deserto, né? Nós entendemos que o deserto nós somos levados pelo Senhor para um tratamento, para um confronto, para entendermos o que é que o Senhor quer de nós para projetar, assim, eu digo, o casamento. Porque o casamento ele é feito de duas pessoas criadas de maneiras diferentes, que passam a viver juntas, dividindo tempo e espaço. Então é preciso fazer certos ajustes. E quem criou o casamento, que foi o nosso Deus, só Ele pode fazer esses ajustes. Por mais que nós entendamos, tenhamos capacidade emocional, financeira, profissional, nós não conseguimos resolver problemas de casamento se nós não chamarmos o Criador do casamento para dentro do casamento. E aí, quando um dos cônjuges resolve sair do casamento, oficializar uma nova relação, pedindo o divórcio, quem fica na busca pela restauração muitas das vezes se perde emocionalmente, entra em depressão, entra em tristeza profunda, porque uma só carne, a metade está tentando se separar. Então é natural que você sinta essa dor, que você sinta essa tristeza. Agora, você não pode viver para sempre essa tristeza e essa dor. Há uma cura, há um processo que Deus permite que aconteça para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos curados. E aí o que fazer? Quando chega uma intimação, sem que você menos espere, ou que você imagine, né? De repente chega o oficial de justiça e te traz uma intimação. O seu cônjuge entrou com o divórcio, com o pedido de divórcio. E aí, o que fazer? A palavra de Deus nos mostra, em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que o Senhor odeia o divórcio. Irmãos, é muito simples entender esse tema. É muito simples a palavra de Deus, não tem complicações. Quem tem a visão espiritual, quem tem a visão de Deus, vai entender muito claramente aquilo que nós estamos propondo para este vídeo. Quando o Senhor diz que Ele odeia o divórcio, quando você se torna servo de Deus pelo batismo, você morre para o mundo, né, e nasce para Deus. Há uma vida de pecado que fica para trás, uma nova vida surge para ser conduzida e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Logo depois, em muitos casos, de uma maneira muito rápida, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então eu me torno uma nova criatura. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passam, eis que tudo se faz novo. O seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de falar, o seu modo de se comportar, tudo isso tem que ser novo na presença de Deus. E aí, se eu tenho o Deus vivo, o Deus santo e poderoso como meu Senhor, e eu me considero servo de Deus, a palavra servo, aos olhos de Deus, é aquele que não tem vontade própria, que faz a vontade do seu Senhor. Muitos podem discordar de mim e eu te dou todo o direito de discordar, mas eu tenho uma visão fundamentada na palavra de Deus e por experiência própria. Quando eu me torno servo de Deus, eu estou dizendo, eu já não penso por mim mesmo, eu já não decido por mim mesmo. Tudo que eu faço é agradar aquele que foi capaz de entregar a vida dele em meu favor. A Bíblia diz que o Senhor morreu a minha morte para que eu vivesse a vida dele. E a vida do Senhor é uma vida abundante, é uma vida repleta de majestade e glória. É essa vida que o Senhor quer que nós vivamos. Mas para que nós cheguemos ao ponto de viver essa vida,
nós precisamos respeitar alguns princípios estabelecidos pelo Senhor. E o primeiro deles é o casamento. É uma aliança que aos olhos de Deus é indissolúvel. Eu já disse em outro vídeo, se você pegar 2 folhas de papel e colar, assim é o casamento, tá? Tenta descolar depois. Vai ficar pedaço de papel um no outro. Assim acontece. Quando há um divórcio, quando há uma separação, uma quebra de aliança, partes de mim ficam com a minha esposa, partes dela ficam comigo. É uma vida, nós somos uma só carne, um só espírito, não tem como separar um do outro. Os irmãos podem ver por experiências próximas a vocês que quando alguém se separa, sempre se fala no cônjuge que está separado, né? A mulher sempre lembra do ex-marido, o ex-marido sempre lembra da ex-mulher, e quando tem filho a coisa fica ainda mais séria. Porque como é que você divide filhos? Como é que você divide emoções e sentimentos? Como é que você divide uma vida inteira vivida junto a uma pessoa? Você absorveu muito dela, ela absorveu muito de você, então não tem como separar, e esse é o propósito de Deus, que casamento dure até que a morte o separe. Quando você faz aliança diante do altar do Senhor, ou mesmo no cartório, onde quer que você tenha se casado, você tem o selo de Deus, você tem a bênção de Deus para aquela união, porque você respeitou um princípio. O princípio básico do casamento passa pelo homem largar pai e mãe e unir-se à sua mulher e tornarem os dois uma só carne. Uma só carne, não tem como ser dividido. Preste atenção no teu corpo. Tem como você dividir o braço do corpo, a perna do corpo, a cabeça do corpo? Não tem como. Você se torna uma só carne. Você vive uma vida inteira do lado de uma pessoa, seja ela como for. Você absorve muito dela, ela absorve muito de você. Isso vocês vão levar para o resto da vida, mesmo que se separem. E aí, quando chega o divórcio, quando alguém decide pelo divórcio, o que fazer? Na minha visão, na visão do canal Diário de Restauração, nós entendemos que casamento é indissolúvel. Quando nós fazemos o voto no altar, nós dizemos, né, e o pastor, o padre, seja lá quem for, fala e você repete. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Preste bem atenção no que você disse no seu voto conjugal, até que a morte o separe. Não foi até que o desemprego, não foi até que gênios não batessem, não foi até que crise financeira, crise conjugal, nada disso pode nos separar um do outro. Não temos autorização de Deus, e você pode buscar na Bíblia de cabo a rabo, você não vai encontrar uma autorização de Deus para se separar, cônjuges se separarem, senão pela morte. Então nós entendemos que quando um cônjuge decide pelo divórcio, ele está decidindo pela morte dele, uma morte espiritual. E isso tem efeito no reino espiritual e tem efeito como consequência por essa atitude. E aí chega a intimação, pedido de divórcio. Aí você pensa, assino ou não assino? Em muitos casos, cônjuges ameaçam os outros para que a separação aconteça de uma maneira consensual. A maneira consensual, nós entendemos que é aquela que há um consentimento de ambas as partes, que não dá mais para viver juntos. Mas, para quem tem uma fé no Deus vivo, tudo é possível. A Bíblia diz em Lucas 1,37 que não há impossíveis para o nosso Deus. Então não há um coração duro que ele não consiga transformar. Não há uma mente cauterizada que Deus não abra essa mente, não abra a visão, não mude, não transforme uma pessoa. Nós vemos o exemplo de Zaqueu, que era o coletor de impostos e era ladrão. Ele roubava daqueles a quem ele tinha obrigação de cobrar impostos. E quando Jesus entrou na vida dele, ele disse que aquele a quem ele tinha defraudado, ele ia devolver 4 vezes mais. Isso nos mostra que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, essa vida é transformada. Por que existem muitos alcoólatras, muitas prostitutas, muitos diversos desvios de caráter e atitudes erradas? Porque Jesus ainda não entrou nessa vida.
Então, se eu me julgo servo de Deus, eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor. E o meu Senhor diz muito claramente: eu odeio o divórcio. Então, se Deus odeia, eu também, como servo, tenho que odiar. Se você trabalha numa empresa e não respeita a visão da empresa, as regras da empresa, automaticamente você é demitido. Você não se enquadra no padrão da empresa, você é demitido. No reino de Deus, você não vai ser demitido, mas você vai ter consequências. Então eu entendo que eu não devo assinar o divórcio, eu não devo compactuar com alguém que queira acabar com algo que o Senhor construiu. Quando você se apaixonou pelo teu esposo, quando você se apaixonou pela tua esposa, foi isso que vocês prometeram um ao outro? Que daqui a tantos anos vocês se separariam? Creio que não. Então, quando há uma crise, nós precisamos buscar a essência dessa crise. O que é que está acontecendo? Em muitos casos, para aqueles que conhecem o Senhor, está faltando Deus na relação. Pode ter certeza. Se começou a ter muita crise, você vê que tem muito do homem, tem muito da mulher no meio da relação, a relação vai azedando, está faltando Deus para dar sabor nessa relação. Então eu, como servo do Senhor, eu não assino o divórcio. Eu não compactuo com a destruição de uma família, porque Deus não é aquele que destrói uma família para construir outra. Tem muitos que alegam, mas eu não quero contenda, porque Deus é contra a contenda. Tá, tudo bem, eu concordo com você. E no livro de Coríntios vai falar que se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Mas nós estamos falando de duas pessoas que conhecem ao Senhor e que por algum motivo um ou outro perdeu a visão de casamento e está buscando um divórcio, está buscando uma quebra de aliança. Irmãos, ninguém que quebra uma aliança, que quebra um princípio estabelecido pelo nosso Deus, ele fica impune. Nem ninguém que quebra princípio estabelecido por Deus, eu repito, não fica impune. Então, se você tem temor de Deus, você tem que viver pelos princípios de Deus e não contra os princípios de Deus. Eu sempre, em aconselhamentos, eu sempre digo o seguinte: se a pessoa decidiu pelo divórcio, ela está decidindo pela morte, não compactue com isso. Deixe que ela corra atrás, que vá para o litigioso, que vá para onde quiser. Não coloque a sua mão onde Deus não te deu autorização para colocar. Deus estabelece uma família. Deus estabelece uma família, é projeto de Deus. E você vai e concorda com uma quebra desse propósito de Deus? Irmãos, não podemos, jamais. Jamais. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. Isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Aquilo que Deus estabeleceu como princípio, nós não podemos jamais andar contra estes princípios. Existem vários princípios na Bíblia. Princípio de autoridade. Me lembro que Moisés, na condução do povo, o povo encheu tanto a paciência de Deus, que Deus pediu permissão para Moisés para destruir o povo. Então nós entendemos que os princípios que Deus estabelece, nem ele quebra. E tem muitos que buscam justificativa na própria palavra para justificar um divórcio. Não vão encontrar jamais. Não vão encontrar jamais. Então, o meu conselho a você é que você seja firme na sua posição. Que você seja firme na posição da sua fé. Não negocie a sua fé. Tem muitos que estão dando ouvido a muitas vozes e vão pagar um preço alto por isso. As consequências de se quebrar princípios estabelecidos por Deus. Divórcio nunca foi, nem nunca será a vontade de Deus. Divórcio nunca foi, nem nunca será a solução para uma crise no casamento. A solução é sim, você reconhecer o teu erro, pedir perdão para o teu cônjuge, dobrarem os joelhos e orarem. E orarem. Aquele que está decidindo pela morte não pode ter uma atitude racional de uma pessoa viva. Eu digo isso em um nível espiritual. Não há justificativa na Bíblia. E a Bíblia é muito clara e muito simples
para nós entendermos, não há uma justificativa de Deus para um divórcio, nem muito menos para um segundo casamento. A Bíblia é clara em dizer em Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3, que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. E se ela for de outro nesse período, ela se torna adúltera. E o que mais me chama a atenção e que me dá medo, confesso para os irmãos, que me dá medo, é porque mais à frente a Bíblia vai dizer que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Olha só o nível em que uma pessoa chega de cegueira, querendo o divórcio. Tá difícil a relação? Irmão, dobra o joelho no chão e ore. Irmã, dobra o joelho no chão e ore. A Bíblia até te dá algum respaldo para uma separação, principalmente quando há perigo para a integridade física, muito relacionado à mulher, que a própria Bíblia diz que é o vaso mais fraco. Mas não te dá direito a divórcio. Você pode lutar pelo teu casamento, você pode lutar pela tua família, estando distante de uma pessoa agressiva. Você entrar na justiça dos homens e pedir uma pensão alimentícia, que é um direito dos teus filhos, isso não vai atrapalhar a restauração do teu casamento. Muitos homens se tornam covardes e ameaçam as mulheres se entrar na justiça pedindo pensão alimentícia, né, querendo alguns dos seus direitos. Direitos foram feitos para serem respeitados. Irmã, não se atemorize com isso. Corra atrás dos seus direitos. A Bíblia diz que você tem os direitos e que você deve correr atrás deles. Então, se você tem, julga ter, estar em dificuldade, muitas irmãs estão em dificuldade, mas lhes falta um certo entendimento. Se eu entrar na justiça, o processo de restauração não acontece. Pode acontecer, irmã. Para Deus não há situação que Deus não possa mudar. Em muitos casos, vai acontecer o divórcio. Você não assinando não é garantia de que ele não aconteça. Mas deixa eu te dar uma palavra de esperança. A Bíblia diz que a semente, para dar fruto, ela tem que cair no chão e morrer. Existem casamentos que estão tão deteriorados que por mais que nós busquemos, estando juntos, nós não vamos conseguir mais resolvê-los. Então é necessário que ele morra. E você tem um exemplo, por exemplo, de João, né, o Evangelho de João, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus era muito amigo de Lázaro e suas irmãs. E quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, pediram para que Jesus, com todo o seu poder, fosse visitar a Lázaro. E Jesus só foi depois de algum tempo. Porque tudo isso que nós passamos, irmãos, as dificuldades, as afrontas, as humilhações, só são motivos para manifestar o poder de Deus. Então você assina ou não assina o divórcio? Não assine. Se ele morrer, tenha permissão de Deus. E se Deus permitiu que o seu casamento morresse, ele é o Deus Todo-Poderoso, capaz de ressuscitá-lo, assim como ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. Então não se assuste com o processo. Só não coloque a tua mão aonde o Senhor não te deu autorização para colocar. O Senhor é um Deus que ele não precisa da tua ajuda. O Senhor precisa da tua obediência, da tua confiança. Eu costumo relacionar confiança, fazer uma analogia com confiança. Quando você viaja de uma cidade para outra, você entra no ônibus, você entrega a passagem, você entra no ônibus, você senta na sua poltrona, de tanta confiança que você tem no motorista, que ele vai te levar ao lugar que você quer ir, que você vira para o canto e até dorme. É assim que nós temos que fazer com o Senhor. Entregar a passagem, ou seja, entregar o nosso problema a Ele. Sentar, descansar e confiar no nosso Deus. Ele ainda é o Deus que faz milagres. Ele ainda é Deus que ressuscita. E os projetos dele, a palavra dele, não fica vazia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não é uma palavra em vão, não é uma palavra de homem, uma palavra mentirosa, uma palavra que volta atrás. Nosso Deus, quando ele diz algo, ele vela para poder cumprir a sua palavra. Então, irmãos, mais uma vez,
A visão do canal Diário de Restauração é para que você não compactue com a destruição do teu casamento. Se algum cônjuge quer se separar, ele que tome as devidas providências e você apenas confie no teu Deus. Tudo faz parte de um processo e nós só aprendemos mediante as situações adversas. Como é que você vai conhecer o Deus do impossível se você não tem uma causa difícil para resolver? Como é que você vai conhecer o Deus que cura se você não ficar doente? Como é que você vai conhecer o Deus que abre portas se você não se depara com portas fechadas? Apenas confie. É essa a palavra que Deus traz para você neste momento. Apenas confie. Desde que as circunstâncias, o próprio Deus vai conduzindo. Se alguém quer o divórcio, que corra atrás da documentação, que entre no fórum, que faça o que quiser. O nosso Deus, a Bíblia diz que ele tem olhos como que chamas de fogo e estão por toda a terra. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Irmãos e irmãs, fiquem com esta palavra e que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais e de maneira profunda no teu coração. E se esse vídeo foi bênção para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para que você possa ajudar o canal a crescer e essa mensagem da palavra de Deus possa alcançar muitos e muitas vidas que estão muitas das vezes perdidas nesse processo que nós chamamos de deserto. Nós temos na descrição do vídeo links de grupos de restauração no WhatsApp. Temos o nosso grupo, o grupo de apoio. Você fique à vontade. Você que está vivendo uma crise conjugal, você que não tem visto apoio nem de um lado nem de outro, conte conosco. Acesse a descrição, está aí os links, entre em contato e nós vamos, mediante a palavra de Deus, te orientar para um caminho de vitória. Essa vitória nós só vamos encontrar na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.